A Folha fez hoje um editorial e está na página inteira impressa hoje. Como fez, aliás, um clássico do Otávio Frias Filho, pedindo o impeachment do Collor. E agora, mais uma vez, também estava na home, com destaque, hoje às 4 da manhã, você vê como a gente trabalha aqui, eu vi e já coloquei no DCM. E vou compartilhar com vocês. Poderosos se protegem e a corrupção se alastra. O objetivo correto de combater abusos da Lava Jato levou a mal maior, o estímulo ao vale tudo impune nos 3 poderes. Aí está aqui, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, pelo Tribunal Federal, manteve contrato de 129 milhões de reais com um banco delinquente. O jornal o Globo noticiou que o magistrado teria conversado com o Banco Central sobre temas de interesse de situação financeira e pôs de sua esposa. Moraes nega. Dias Toffoli, seu colega de tribunal, viajou em jato com um advogado de um diretor do mesmo banco para assistir a um jogo de futebol no Peru. Depois assumiu, pôs sigilo no caso. Fraude de 50 bilhões de reais, provavelmente a mais custosa da história do sistema financeiro nacional. Eu queria chamar a atenção para essa imprecisão também, Vinícius, depois eu gostaria que você comentasse. Provavelmente a mais custosa da história do sistema financeiro nacional. É mentira, já houve fraudes maiores. Mas assim, eles podiam assim, ser menos preguiçosos e canalhas e cravar de uma vez se é ou não é. Transmite a dúvida para o leitor, mas está feito o serviço sujo. Cacete, tira provavelmente. É a maior fraude da história do sistema financeiro nacional e o Toffoli está por trás disso, o STF e o Moraes também. Mas vamos lá. Como a anistia que o mesmo Toffoli decretou sobre confissões de suborno de empresas investigadas pela Lava Jato, de novo a Lava Jato, foram derrubadas ações que o Ministério Público cobrava mais de 17 bilhões de reais em multas. O líder do PL, deputado sócio de Cavalcante, teve uma pilha de dinheiro vivo apreendida pela polícia. A catarata de recursos do contribuinte que jorra pelas emendas parlamentares dá ensejo a desmandos aos borbotões. Quadrilhas se aboletaram no INSS, no Rio de Janeiro, e todos esses fatos recentes no Executivo, no Legislativo e no Judiciário está à espreita a corrupção, como diz o Moro, e o Daniel, corrupção. A mesma que o pacto de autoproteção entre poderosos que varreram para debaixo do tapete da impunidade. Ou seja, o sistema, como diz o Coronel Nascimento no Tropa de Elite 2, tá? É o sistema. Lá vamos. O objetivo correto de combater o abuso da Lava Jato e congêneres levou ao mal maior, um estímulo à corrupção com uma redoma indevassável de impunidade. Nesse vale tudo, petistas, bolsonaristas, centrão e elites das autoridades puseram-se de acordo. Vinícius Segarra, mais uma vez, você tem amálgama, assim, pacotão com tudo junto e misturado. A gente precisa limpar tudo isso. É a mesma conversa de 2013. O sistema é sujo. O que veio de 2013? Quem surgiu? O Messias, Jair Messias Bolsonaro. Quem será o novo Messias? Não se sabe, mas foda-se, porque o que eles querem é tirar o Lula da linha aí, da sucessão em 2026, tá? Ele ser o sujeito que vai para o 4º mandato, que é isso que está se avizinhando, e não pode. Tem que ter um nome. Quem vai ser? Se nesse processo tivermos que destruir o país de novo, parte da indústria nacional, levar o Supremo para o buraco, dane-se. O importante é fazer aqui o discurso antissistêmico, discurso contra tudo isso que está aí, é a corrupção. O Procurador-Geral da República, exemplar nas denúncias de quem conspirou contra a democracia brasileira, não deveria ser menos enérgico quando atos e relações de ministros do Supremo Tribunal Federal merecem inquéritos. Ninguém, afinal, está acima da lei. O Congresso Nacional, Fórum Constitucional do Julgamento de Altas Autoridades da República, poderá exercer o seu papel com legitimidade, desde que se livre do corporativismo que persegue a imunidade e a opacidade do manejo rapaz do orçamento. O Congresso Nacional, o que está dito aqui? Pode e deve caçar o ministro Moraes, desde que limpe antes, ou dê uma aparência de limpeza nas sujeiras aí que produz, de roubalheira. E aí, chegamos no penúltimo parágrafo. Que não haja complacência com petistas e cupinchas de Lula pelo fato de amigos do presidente comandarem a Polícia Federal e vestirem togas do Supremo. De novo, que não haja complacência com petistas e cupinchas de Lula pelo fato de amigos do presidente comandarem a Polícia Federal e vestirem toga no Supremo. Já está desqualificando a Polícia Federal porque tem cupinchas do Lula e amigos também do presidente, e a mesma coisa do Supremo também, que tem cupinchas
e amigos do presidente. As duas instituições, então, estão sob suspeita, segundo a Folha de São Paulo, tá bom? Mesmo discurso, 2013, 14, daí em diante, a gente sabe a história. A ruptura do pacto da impunidade fará mal apenas aos corruptos, prestará um serviço urgente ao cidadão que sustenta com o seu trabalho os agentes públicos e combaterá a deterioração da imagem do Estado brasileiro como território de vale tudo. Aí tem uma matéria aqui que está agora na manchete, que é da Mônica Bergamo, e ela está dizendo o seguinte, tá? Master, banqueiros e autoridades dizem que PF também sofreu pressão de Moraes. Mandei para o Vinícius agora, a gente estava analisando, mas, pô, finalmente, deve ter alguma prova, deve ter consistência, deve ter alguma substância que não fofoca de agentes do mercado financeiro, tá bom? Agentes aí do mercado financeiro, eu estou me referindo mesmo a operadores, a banqueiros. Gente que está interessada, evidentemente, nesse butim aí, em queimar o ministro Alexandre de Moraes. Ainda está um pouco abstrato para mim quem que é de fato, e qual que é o objetivo de fato, queimar o Alexandre de Moraes. Por quê? Mas são esses aí que estão, nesse momento, fazendo depoimentos em off para jornalistas que estão ajudando a botar lenha nessa fogueira aí, tá bom? Nessa fogueira, eu vou ser explícito, do golpe. Aí, vamos lá. Expectativa, porque se trata da Mônica, finalmente deve ter alguma substância. Os mesmos banqueiros e autoridades de Brasília que afirmam a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou o Banco Central a favorecer o Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da PF que o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. Uau, bomba, bomba. Vamos lá. O diretor-geral da PF, André Rodrigues, teria inclusive informado o presidente Lula sobre o caso e teria ouvido em resposta, aspas, faça o que for necessário. Está aqui a conversa entre os cupinchas do Lula, tá bom? Cupinchas do Lula no Supremo e na Polícia Federal. Tudo uma grande orquestração, uma grande conspiração em nome de roubalheira, em nome da corrupção. É isso que está dito aqui na matéria, é isso que está dito naquele editorial. Segue a mulher de Moraes, Viviane Barci de Moraes, a advogada do Master, seu escritório formou um contrato de 129 milhões de reais com a instituição, segundo revelado pelo jornal o Globo. Os rumores já chegaram à cúpula da PF. Bom, a gente está agora publicando rumores, tá bom? Rumores, Vinícius. Então, passou a valer rumores, tá? Abriram-se as portas do inferno, como disse o Moro, e nós passamos agora de novo a publicar rumores. Mas vamos lá. Questionado pela coluna, o delegado-geral da PF, André Rodrigues, nega que tenha sequer conversado com Moraes a respeito do assunto. Aspas. Eu já ouvi isso por aí, mas é mentira. O ministro Alexandre de Moraes nunca falou comigo sobre esse assunto, afirmou ele à coluna. Está aí a negativa, está aí desmentido do delegado-geral da PF, André Rodrigues. Rodrigues diz também que conversa constantemente com o magistrado por causa de inquéritos relatados por ele no STF. Aspas. Nunca surgiu o assunto do Banco Master, diz ele, negando que tenha falado com o Lula sobre o tema. Não faz mal, a negativa já está embutida no que a Mônica está contando, inclusive no título, tá bom? Um abraço, o cara desmentiu, mas foda-se. Banqueiros de autoridades, em off, anônimos, dizem que PF também sofreu pressão de Moraes. Beleza. Aí segue aqui. A matéria não tem mais o que contar, não tem mais prova, não tem mais substância, não tem evidência, e aí resta contar de novo uma história em flashback. Nessa semana, de Malu Gaspar, do Globo, publicou uma reportagem afirmando que Moraes pressionou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em defesa de interesses do Master e segue, etc., etc., etc. Nota divulgada pelo STF afirma não sei o que. No mesmo texto, o STF disse que o ministro esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação da aquisição da RB Master perante o Banco Central. E aqui fecha com a nota na íntegra do ministro Alexandre de Moraes. Assim, essa cavalgada da mídia já está em disparada, não tem mais volta.
quem acha que vai ter alguma meia-culpa ou correção de rota se finalmente não se provar nada, está muito enganado, tá bom? Já está dada a largada. O Globo, nesse momento, a redação está procurando prova. Se não tiver, vai ser inventado alguma coisa. Vai ter suítes e suítes a respeito disso, porque tem fontes em off do mercado financeiro que, ao fim e ao cabo, sustentam a imprensa brasileira e, infelizmente, parte da imprensa que se diz progressista está no rolo também, tá? Graças a Deus, graças também aos bons deuses do jornalismo, a gente não tem rabo preso com banco nenhum e pode contar a verdade, fazer análises frias dos fatos. Tem uma parte da esquerda também que está dizendo aí, de antemão, que o ministro Alexandre de Moraes é corrupto e que merece ser, sei lá, punido, e inclusive apoiando e chancelando as matérias da Manu Gaspar. É curioso, porque eu não quero crer que o cara seja burro, mas tem alguma agenda por trás, e às vezes ela é ideológica mesmo, que impede de ver assim, os fatos cristalinos como eles estão. Eu gostaria muito de ver as provas, tá? Tem rumores. Eu posso publicar rumores aqui. Graças a Deus a gente nunca fez isso. Mas não se trata, claro, de você ter um método que seja mais ético do que os outros. Trata do objetivo que você quer alcançar. E quando você vê o Merval Pereira, a Manu Gaspar, daqui a pouco a Miriam Leitão, o Moro já está de volta, eu acho que não precisa ser muito inteligente para se notar, até pelos métodos, né, principalmente ali da matéria que deu origem à série da Manu Gaspar, são os mesmíssimos da Lava Jato. Eu vou mostrar depois alguns vídeos aqui para a gente avaliar, mas há muito tempo que ela faz reportagens assim, com base em fontes em off, tá? As pessoas conversam com ela, têm interesse, essas pessoas sempre procuram-na, porque elas sabem que a Malu vai prestar esse serviço, e aí o resultado, quando a gente vê, é essa. Estava todo mundo esperando uma chance para voltar com os bons tempos da Lava Jato, sabe? De novo, aquela sensação boa de estar derrubando um governo em nome do combate à corrupção, e claro, governo esse que tem que ser do PT, que é o zero e vezeiro de roubar dinheiro público com base, claro, num projeto de poder eterno. E tá aí a Folha de São Paulo com cupinchas na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. O prato está servido, o banquete está servido, a cabeça do ministro Alexandre de Moraes é o prato principal. De entrada, o Lula é a sobremesa.